Olá, bom dia! O Arena Alterosa de hoje está sensacional e traz todos os destaques da rodada do Campeonato Mineiro. E teve Caldense e Boa Esporte vencendo em casa. Boa Esporte faz 3-0 para cima do América de Teófilo Otoni. Destaque para o golaço de Marcelinho Paraíba. Você terá a opinião da galera na resenha do torcedor. Caldense tira a invencibilidade do Galo no Ronaldão. Tudo isso e muito mais, agora no Arena Alterosa. E sempre de plantão, aqui ao meu lado, Lenilson Fressato e Juliano Moreno. E a gente vai direto à partidaça que o Boa Esporte fez em casa contra o América de Teófilo Otoni. Meteu 3 dentro do melão e a torcida saiu feliz da vida. Vamos ver? Vamos lá. Aos 8 minutos, Marcelinho Paraíba bate o escanteio rasteiro para Betinho, que cruza na área e põe na cabeça do zagueirão Leandro Camilo marcar. O América aposta nas cobranças de falta próximo à grande área, como esse chute de Luciano Mourão, que passa raspando a trave. Betinho deu um belo passe para Caranga, que não desperdiçou e fez um golaço aos 40 minutos do primeiro tempo. Marcelinho Paraíba, em um contra-ataque, ir até a linha de fundo no lado direito, driblar os dois zagueiros e marcar o gol mais bonito da partida. 3-0 Boa. O Boa perde Carlos Magno, que toma o segundo cartão amarelo e é expulso. O América continua com as apostas nas cobranças de falta, mas esbarra na defesa do goleiro Douglas. Marcelinho Paraíba sofre falta dura e o árbitro não pensa duas vezes, expulsando o zagueiro Rancharia. O América faz uma boa sequência de jogadas com a batida de falta de Rodrigo Senna e depois com o bom chute de Jairzinho. Depois desse último lance da partida, Marcelinho sai de campo com a torcida respondendo o esforço do atleta. O América ainda tentou 2 vezes antes do fim da partida com Leandrinho e depois, quase aos 45 do segundo tempo. Olha, faz dias, né? Faz alguns jogos atrás que estava acontecendo, estava passando perto e não estava dando certo. Agora, na hora certa, acho que conseguiu abrir o placar ali para a gente conseguir aumentar isso aí. Todos nós sabíamos da dificuldade que teríamos no jogo, pela apreensão, pela responsabilidade, mas felizmente conseguimos vencer essa partida, vencer bem, jogando bem. E eu acho que mais um ano aí com toda a dificuldade, o Boa permanece na primeira divisão. E o nosso foco principal era a permanência e felizmente nós conseguimos. Aos 37 anos, o meio-atacante Marcelinho Paraíba foi considerado como um dos melhores jogadores na partida. Conseguiu desencantar fazendo o primeiro gol pela camisa do Boa no Campeonato Mineiro e, em resposta ao apoio da torcida, foi para a galera. Eu particularmente também achei que foi a minha melhor partida aqui no Campeonato Mineiro. Há muito tempo que eu não fazia gol, já estava ficando muito nervoso com isso. Eu sou um jogador que estou acostumado a marcar gol sempre. E hoje eu tive a felicidade de jogar bem e fazer um belo gol. Mas eu acho que o que valeu foi a união, o espírito de luta da equipe. A gente sabia da importância dessa vitória e tenho certeza que vai dar moral para a equipe, para a gente na quarta-feira fazer um grande jogo e passar de fase aí na Copa do Brasil. Parece que deu certo a estratégia da diretoria, do técnico Sidney Moraes, em não mandar os titulares para Pernambuco jogar contra o Salgueiro, que acabou perdendo lá, né, Juliano? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lenilson. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Isso aí foi uma escolha correta, né? Deu certo. Os jogadores tinham que descansar realmente, mesmo porque precisavam, né? Ficar com a cabeça tranquila, focado, treinar, né? E mandar lá para Salgueiro o time reserva, o time B um pouco misturado. Então deu certo, a aposta feita deu certo. Tá de parabéns à diretoria, o treinador Sidney Moraes, as pessoas que escolheram essa opção aí. E o Boa conseguiu essa vitória aí, que dá a permanência, como o Sidney disse, a permanência, a garantia de disputar o Campeonato Mineiro em 2014. Lenilson venceu na hora certa, né? Bom dia para você também. Bom dia, Guilherme, Juliano. Bom dia a todos. O Boa Esporte fez o dever de casa no exato momento que precisava fazer o dever de casa. Como o técnico Sidney Moraes falou aí, foi uma das melhores partidas do Boa Esporte, certo? Venceu, foi para cima. Só no primeiro tempo, pra você ter uma noção, teve 70% de posse de bola, tá? Foi uma boa partida. Destaque aí para o Marcelinho Paraíba, jogou muito bem o primeiro gol dele. Golaço, hein? Um golaço, foi um golaço, né? Certo? O Marcelinho Paraíba foi substituído no segundo tempo, saiu de campo aplaudido de pé pelo torcedor, né? E o técnico Sidney Moraes poupou o Marcelinho e o Betinho, né? Foram substituídos para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Salgueiro.
Agora, o jogo contra o Salgueiro, com esse time, você acha que dá para virar essa situação aí? Perdeu lá por 2-0? Ah, dá para virar sim, né, Lenilson? A gente conversava aqui, o time do Boa Esporte completo, ele é mais forte que a equipe do Salgueiro, né? Lá foi um jogo muito corrido, saiu de Belo Horizonte, não foi fácil a viagem, uma viagem muito longa, tiveram que andar muito de avião e também de ônibus até chegar lá no Sertão, né? E foi difícil, o goleiro teve uma infelicidade aí, parece que nos lances, né? A gente pôde acompanhar aí, mas eu acho que é isso aí, dá para ganhar sim, o time do Boa é forte, tem jogadores experientes, acho que dá para passar de fase e essa vitória de ontem vai dar muita moral e tranquilidade para isso, né? Exatamente, olha, eu acho que se o Boa Esporte jogar como jogou ontem contra o América de Teófilo Otoni, mete uns 3 ou 4 na fraca equipe do Salgueiro. O Salgueiro hoje está na penúltima colocação do campeonato pernambucano e não oferece muita resistência não. Em relação ao jogo de domingo, né, 3-0 para o Boa Esporte, além do Marcelinho Paraíba, que fez uma das melhores partidas, gostei muito da dupla de zaga. O Leandro Camilo, que não havia feito uma boa partida contra o Atlético a semana passada, inclusive o primeiro gol foi nas costas dele, jogou muito bem no domingo. Gostei também do André Luiz, né? Ele estreou na Copa do Brasil contra o Salgueiro, fez a primeira partida em Varginha, 2 zagueiros firmes ali atrás, zagueiros fortes, altos. Gostei muito também do Marabá e do Jair. O Boa Esporte, você tem uma noção, teve 27 bolas roubadas, mais da metade desses 2 jogadores. Que mostra a vontade, né, exatamente. Então, e o Marabá e o Jair jogaram muito bem também. Então, a equipe em si jogou muito bem, fez uma boa apresentação contra o América de Teófilo Otoni e poderia ter feito pelo menos 5 ou 6 gols. O Betinho perdeu um gol aí na primeira etapa, o Neilson também, sem a expulsão aí do Carlos Magno, né? Vamos ver. Então foi uma boa partida, sim, né? E isso tudo em função aqui do que o Juliano falou também. Muito decisão certa tomada pela diretoria do Boa Esporte. Na segunda-feira da semana passada, logo após o jogo contra o Atlético, né, a diretoria resolveu mandar os titulares de volta para Varginha para se preparar durante toda a semana e os reservas, né, um time misto, foi para o Salgueiro. O que aconteceu foi justamente isso. Venceu o América de Teófilo Otoni no momento que precisava vencer. Está fora aí, não corre mais qualquer risco de rebaixamento e a equipe de Teófilo Otoni ainda tem uma luz no final do túnel. Tudo depende do jogo de terça-feira. Se o Cruzeiro vencer o Nacional, né, aí a decisão vai para a última rodada. Se o Nacional vencer o Cruzeiro terça-feira no Mineirão, aí o Araxá e o América de Teófilo Otoni já estão rebaixados. Vamos ver o que a torcida do Boa Esporte achou desse jogo, dessa vitória, 3-0? Foi bom ou não foi? Bom demais, né? Ele acertou o time agora. Se daqui para frente continuar, o time está acertado agora. Muito bom. Era para ter sido um placar elástico, né? Pelo que o Boa apresentou, mas teve bom 3-0. O time vai se manter na elite e precisa para quarta-feira. Os gols que errou hoje vai sair na quarta-feira. Obrigado, valeu. Jogo bom, né? Jogo bom, emocionante. Porque o Boa agora tá com um time muito bom e formou uma boa equipe, vai brigar por tudo esse ano. Eu só não tinha tirado o Betinho. Porque o Betinho segurava o zagueiro, prendia a bola, segurava o jogo ali atrás, no ataque pra nós ali, né? Mas de resto foi muito bom. E aí, Lenilson, a torcida sempre tem alguma coisa para pegar no pé do técnico, O torcedor ficou na bronca aí porque o técnico Sidney Moraes tirou o Betinho. O Betinho deu o passe para o primeiro gol do Leandro Camilo, né? Cruzou ali, o Leandro Camilo entrou de cabeça, fez o gol. Deu passe também para o segundo gol, segundo o Fernando Caranga. Aliás, o segundo gol, o Betinho fez falta ali, fez uma cama de gato, o juiz não deu nada. Ele viu muito bem a entrada do Fernando Caranga, tocou, foi 2-0. Só que o que acontece? O técnico Sidney Moraes poupou o Betinho para o jogo importante de quarta-feira pela Copa do Brasil, que o Boa Esporte tem que fazer pelo menos 3 gols na equipe do Salgueiro. E o que acontece? O Betinho até pode ter saído aborrecido, mas ele poupou o jogador. Não adianta deixar um atacante em campo para fazer 4, 5 gols e se o atacante machucar. E se acontecer um lance ali, como é que faz? Então o técnico Sidney Moraes poupou o jogador para esse jogo importante quarta-feira e como eu falei aqui, se jogar bem como jogou contra o América, vai fazer uns 4 na equipe do Salgueiro. Ô, Lenilson, o que a torcida tem que entender também, claro que a gente sabe que na torcida o torcedor é passional, o elenco do Boa, ele é um elenco limitado. Claro. Então, claro que o treinador tem que tirar, porque o Betinho, ele tá fazendo uma função
muito importante, que além de... ele até não está fazendo muito gol, mas ele está servindo muito os companheiros. Ele é um jogador inteligente, ele é um jogador que deu certo. Uma das poucas contratações aí do Boa, isso a gente tem que tirar o chapéu, que deu certo. O Betinho é um bom jogador. Sim. Então você deixa esse cara jogar, ele estoura aí, como você falou, machuca. Aí vai colocar quem contra o Salgueiro? Então o time tem que passar de fase quarta-feira, né? Então tira ele, tira o Marcelinho, tem que poupar. A torcida tem que entender que isso é um procedimento do treinador no Brasil todo. Isso acontece. Agora essa vitória vai motivar muito os jogadores do Boa, eu tenho certeza disso, como parece que já motivou o Marcelinho. Vamos ver uma entrevista dele, que ele fala dessa importância dessa partida, de ter atuado bem pela primeira vez no Campeonato Mineiro, ele marcou. Vamos dar uma olhada? Marcelinho, ali a gente viu depois do gol, você teve um momento muito bacana com a torcida, fala um pouquinho sobre isso. A torcida aqui sempre apoiou, né? Eu acho que não só a equipe, mas a mim. Desde quando eu cheguei, eu entendo que eles têm um carinho, um respeito por mim muito grande, nas ruas, no jogo também. E nada melhor do que fazer um gol e comemorar com eles, já que eles pagam ingresso e viver um espetáculo e nos apoiar do começo ao fim. Eu acho que está de parabéns a torcida, está de parabéns a equipe, comissão técnica, diretoria do Boa. É a gente manter os pés no chão e continuar nessa caminhada. Ele tem uma reserva ainda, né? Tá, tem uma reserva. E outra coisa, um gol merecido, né? Ele vinha já fazendo boas atuações e o gol não chegava, né? Então fez um golaço ontem aí contra o América do Alflotone. Quando ele saiu, eu falei no começo aqui, saiu aplaudido de pé pelo torcedor e o reconhecimento dele, né? Agradecendo aos torcedores que vão ao estádio acompanhar o jogo de futebol, né? Em 10 rodadas eu me lembro de 2 gols que ele perdeu. Um contra o América, logo no começo do campeonato, bem próximo ali à linha. E no mesmo gol lá do Independência, ele também perdeu um gol contra o Atlético Mineiro. Guilherme, isso acontece, né? Jogador experiente como o Marcelinho, soube esperar a hora, ter paciência, treinar, porque é um jogador que tem que ser tratado de maneira diferenciada. Ele não pode ser um solucionador de problemas da equipe do Boa. Ele tem que ser tratado de maneira diferente, porque ele realmente está numa fase de carreira, de final de carreira, né? Ele já fez muito pelo futebol. Então, se ele for tratado de uma maneira diferente, ele pode ser muito útil para o Boa. Tanto que ele esperou a hora, treinou, teve paciência, até falou, gosta da cidade, está gostando de Varginha, parece que quer ficar aqui. Sim. Existe uma possibilidade da renovação para ele disputar esse campeonato brasileiro, mas tem que ser trabalhado como um jogador diferente, pela idade que tem. Se souber trabalhar o Marcelinho, ele vai dar retorno sim. E por falar em idade, às vezes o torcedor também não entende em relação à substituição dele. Foi substituído no finalzinho do segundo tempo. Ele é um jogador de 37 anos, 38 anos, que às vezes nos últimos 10, 15 minutos fica difícil. Está exausto. Está exausto. Ele movimenta muito, jogou durante toda a partida. Fez uma boa partida, marcou um golaço, então o quê? Poupa o jogador, o técnico poupa o jogador nos últimos 15 minutos para aproveitá-lo na próxima. Porque nessa fase da partida, eles até falam assim, a perna incha. Claro. Nessa fase da partida onde as lesões acontecem. Isso, e o Boa, com o elenco limitado que tem que poupar, tá tudo certinho e vamos para cima do Salgueiro aí na quarta-feira. E tudo que é falado aqui no Arena Alterosa, você pode mandar sua opinião para que a gente possa comentar. Mande mensagem para 9802-3835. O nosso amigo Lenilson já está olhando no tempo aqui, porque ainda tem muito que a gente falar sobre a Caldense. Brilhou a estrela do Nena, do Chimba e também do técnico Tarcísio Pugliese. É o que a gente vai mostrar depois do intervalo. Estamos de volta aqui com a Arena Alterosa, agora um pouquinho mais tarde na programação da TV Alterosa. E você pode continuar mandando sua mensagem para 9802-3835, que na edição de quarta-feira nós vamos ler aqui todas as perguntas, ou pelo menos parte dela, dos telespectadores que enviam perguntas para Lenilson Fressato e Juliano Moreno, que agora vão acompanhar comigo o compacto entre Caldense e Atlético Mineiro, lá no Ronaldão. Um público interessante, foram 5.588 torcedores pagantes. E a Caldense começa cobrando falta, começa para cima, e o Atlético também. Ainda a gente não sabia qual seria o retrato do jogo, Juliano Moreno. Guilherme, eu estive ontem lá na cidade de Poste Caldas para assistir esse jogão de bola. Foi um jogo muito bom, um dos melhores jogos que eu vi nesse campeonato. A Caldense foi pra cima, sabe? Agrediu, aquilo que a gente esperava mesmo. Ali faltou perna pro Djavan, né? Faltou perna, ele tentou pelo lado errado.
Mas foi um jogão de bola, com chances de cada lado, sabe? A equipe do Atlético, a equipe reserva, muito boa. São só jogadores experientes, o estádio lotado, o tempo ajudou, uma tarde muito gostosa lá no Ronaldão. E eu pude assistir aí. Esse lance aí foi levou mais perigo ao gol. Foi o que levou mais perigo, essa bola na trave do Alexandre. Essa aí também o atacante não acreditou Então, esse aí foi o lance da expulsão do Carlos César. Ele já tinha tomado um cartão amarelo, fez essa falta aí e foi pro chuveiro mais cedo. Eles reclamaram bastante, sabe? Bastante. Isso aí comprometeu o resultado da partida? Olha, você sabe que o Atlético até melhorou com 1 a menos? Melhorou. Acabou. Tanto que, olha pra você ver, Esse pênalti foi ridículo, né? Não, foi pênalti, foi bobeira de puxar o atacante assim. O Guilherme não tem nada com isso, foi lá e bateu. E aí o Atlético melhorou com 1 a menos. Interessante isso às vezes acontece, né, Lenilson? O time, ele quer se desdobrar. E esse pênalti foi aos 45 minutos do segundo tempo. E no primeiro tempo, esse aí são lances do segundo tempo. O Guilherme errou essa bola aí, a equipe do Atlético continuou forte. Aí veio o dedo do treinador, gente. Fez as substituições, acreditou na equipe, puxou a orelha da turma. O Chimba entrando. Puxou a orelha da turma, a Caldense melhorou. Essa aí o Alexandre podia matar, mas ele tirou muito do goleiro. Perdeu o tempo da bola. Isso, e depois o zagueirão ali conseguiu tirar o Plínio. Mas aí, ó, veio a estrela. O time da Caldense mostrou muita garra também, né? Muita garra. O goleirão ali, o Giovani saiu batendo roupa ali, coitado. E aí o Nena, o goleiro reserva do Atlético, realmente falhou ali. Falhou. Só que o borboleta, o Nena não tem nada com isso. Artilheiro, tá muito bem, 6 gols no campeonato. Empatou a partida. Aí a Caldense cresceu. Logo em seguida, virou com o Chimba. Que foi a aposta aí do treinador, olha a festa que eles fizeram. E aí a gente vê a união da equipe, né? Ah, mas entraram dentro do campo, treinador, auxiliar, todo mundo, roupeiro, massagista, cozinheiro, todo mundo. Foi uma festa. O técnico Tarcísio Pugliese entrou em campo lá para comemorar junto com os jogadores, né? Foi justamente o jogador que ele havia colocado. É uma pena, porque a gente falava aqui, se a Caldense, a gente não gosta muito de falar negócio de si, né? Vamos dizer que a piada... se a minha avó tivesse roda, ela era bicicleta. Então, tem que ver essa, segunda-feira brava. Se a minha avó tivesse 2 rodas, ela era bicicleta. Ou se a minha avó tivesse bigode, era meu avô. Mas, aqueles dois empatezinhos, né, Nilson? Sim. Se não empatasse contra a Tombense, contra o Guarani, a Caldense estava lá em cima das cabeças, em terceiro lugar. Se bobear, já classificada. Mas ainda dá tempo, dá, exatamente, falar daqui a pouco sobre isso aí. Uma vitória merecida em cima do Atlético, né? Já que a Caldense vinha fazendo bons jogos. A semana passada venceu o Nacional lá em Patos de Minas, um bom jogo. E agora mais 2 a 1 em cima do Atlético em casa. A Caldense hoje, o Guilherme, ocupa aí a 6ª colocação com 14 pontos. Se vencer a próxima partida, que é o Nacional, o América lá em Teófilo Otoni, chega a 17 na 4ª colocação. E aí a Caldense precisa torcer para uma combinação de resultados, mas bem prováveis. Quais são elas? O Atlético vencer o Vila, o América vencer o Tombense, né? E Tupi e Cruzeiro, no máximo empate. Tupi não pode vencer. Se der essa combinação de resultados, a Caldense pega aí a 4ª colocação e está classificada para outra fase do campeonato. E semana passada a gente conversava aqui nos bastidores, poxa, acho que não vai dar não, né? Para a Caldense. Pelo menos a Série D do Campeonato Brasileiro, acho que dá para correr atrás. Aí vence o Atlético, muda tudo? Não, muda tudo, porque agora, com essa combinação de resultados aí, que é possível, o que o Lenilson falou, pode dar a classificação que seria sensacional para a nossa região, para a Poços de Caldas, e merecido. Ia coroar um trabalho bem feito do treinador, o jovem treinador Tarcísio Pugliese, ia coroar esse trabalho sensacional dele. Perdeu uns pontos aí no começo, mas vai saber, futebol pode acontecer de tudo. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui muito importante, Lenilson, é a postura da Caldense durante a partida. Durante o jogo inteiro ela foi agressiva, ela foi valente, ela foi para cima, ela ganhava as bolas na dividida, os jogadores com muita vontade, isso aí a gente gosta de ver. Claro. A torcida ficou de pé aplaudindo depois um tempão, a torcida vibrou muito, sabe? Porque eu acho que o torcedor do Atlético, o jogador do Atlético, mesmo sendo reserva, mas vários jogam, a maioria aí joga todo jogo, isso é bobagem. Claro, faz parte do elenco, são jogadores vitoriosos. Entra e fala assim, na hora que a gente quiser nós vamos fazer 1, vamos fazer 2,
E não foi bem assim, não. Agora, você falou time reserva do Atlético. Time que tem Gilberto Silva, Josué, Alexandro e Guilherme, em outra época é time titular. Júnior César. Júnior César. Então é uma equipe muito boa. O elenco Serginho, do Atlético hoje é bom demais, né? Excelente, é um timaço. Acontece o quê? Que o Atlético hoje está focado na Libertadores. Focado neste jogo do São Paulo quarta-feira, quer eliminar o São Paulo para não jogar com o São Paulo novamente nas oitavas, né? Então, deu nisso aí, né? Mas vitória merecidíssima aí da Caldense. Merecida principalmente pelas movimentações ali do técnico Tarcísio Pugliese. A gente vai ver agora que no primeiro tempo a Caldense saiu perdendo de 1-0 e virou o segundo tempo a história do jogo. Vamos saber por quê? Parece que uma conversa nos bastidores, no vestiário, movimentou os jogadores dentro de campo. Veja só. Qual foi a conversa com os jogadores aí no intervalo? Uma conversa de correção daquilo que a gente vinha fazendo que não estava correto. E acertamos alguns detalhes, conversamos bastante, era uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil e a gente fez um primeiro tempo abaixo daquilo que a gente podia fazer. Voltamos para o segundo tempo muito bem e conseguimos essa virada importante. Foi na hora certa, né, Lenilson? Eu acho que o treinador, como que muda a história? No começo do campeonato sempre tinha aquela bronca também, a gente chegou a comentar aqui. Ele havia perdido uma partida só, empatado outras. Mas mostra que é um técnico jovem e antenado do que está acontecendo na partida. A gente percebeu durante o jogo que você vê, tem jogadas ensaiadas para o escanteio, tem jogada ensaiada para falta. Você pode falar assim, mas isso é o papel dele. Mas alguns times do interior, a gente não vê isso não. Você vê que a equipe, ela tem sim um treinamento tático e um posicionamento interessante para enfrentar times como o do Atlético. Exatamente. Vitória que, você falou bem, tem o dedo do treinador, tem o conhecimento do treinador, conversou com os jogadores no intervalo, porque o Tarcísio tem um grupo na mão, conhece muito bem os jogadores e se mexeu na hora certa. E 2, 3 rodadas atrás, nós comentamos aqui, o técnico até foi questionado pelos próprios torcedores, né? E nós vimos aí esse excelente resultado aí em cima do Atlético. Eu, particularmente, gosto muito dessa nova safra de treinadores jovens. A gente está muito cansado de ver aqueles medalhões, aqueles caras que ninguém aguenta mais. Então o torcedor tem que ter paciência e apoiar a gente. Ele, o Sidney, eles querem acertar, eles querem fazer o bem. A gente teve lá na Caldense, lá no treinamento aquele dia, conversamos com ele, um cara bacana, um cara educado, sabe? O resultado é isso aí. Você não pode tirar o treinador já porque ele perdeu 1 ou 2, não. Eu sempre falei isso, aconteceu com o Araxá, eles precipitaram. Depois o time só perdeu e praticamente aí está rebaixado. Mas essa conversinha de intervalo aí, sabe o que é também? O bichinho era bom, viu? O din-din para reforçar a despensa da casa do jogador, comprar bastante coisa para as crianças. Isso tem muito jogador casado lá. Você chega ali no intervalo e fala, gente, vamos ganhar aí. Moçada, vamos lá que aqui vai... Que o cash vai ser na hora, din-din um em cima do outro. Segundo tempo, entrou babando, igual o pitbull. Até grama. Vamos ver então o que o Nena falou dessa conversa no intervalo? Roda aí, parada. Intensidade que ele pede sempre, né? Acho que ele ali de fora percebeu que a gente não estava tão intenso como nós somos. E graças a Deus, no segundo tempo, a equipe provou a intensidade que tem. Graças a Deus, conseguimos virar num grande time que é o Atlético. Será que essa intensidade, então, era a mala preta já nos bastidores ali? É a mala branca. É a mala branca. Ajuda sim. O bicho para ganhar. O bicho para ganhar. O bicho é um estímulo, né? Para ganhar de um time grande. O bicho, para quem não sabe, é um dinheirinho ali extra pra gente. É um dinheirinho a mais, uma gorjeta do presidente. Para o time se esforçar, tudo. E você viu a carinha do Nena de felicidade? Né? Ontem à noite eu vi falar que a turminha estava tudo tomando um suquinho de cevada lá no centro de posse. Aquele suquinho de cevada geladinho. Tem entrevista com o Chimba aí também? Será? O Chimba entrou também. Não tem problema não. Vamos tocando aqui o baixo. O Chimba entrou muito bem. Não foi só pelo gol. Eu estava lá no campo e eu vi. Um jogador rápido, fazendo boas jogadas, invertendo a bola, sabe? Fazendo o time ir para frente. E foi coroado com um gol de cabeça. Ele baixinho ali, no meio daquela zaga alta, que o Rafael Marques e o Gilberto Silva bobearam com ele, ele entrou de cabeça e fez o gol. Gente, vamos lá. Mais alguma coisa? Não, só para complementar em relação aos técnicos jovens que você falou, o exemplo do Sidney, do Boa, né, do Tarcísio Pugliese da Caldense, são técnicos jovens que estudam muito futebol e muitas vezes o torcedor vai pela paixão, vai pela emoção e não entende, às vezes, né, as medidas tomadas pelos técnicos, mas eles sempre querem, lógico, o melhor para o time. Claro.
É uma função também muito ingrata às vezes, né? Uma trabalheira danada, geralmente não tem o elenco que precisa, enfrenta grandes equipes, como foi o caso do Boa Esporte, perdeu semana passada para o Atlético. Ô Guilherme, eu sempre falei, às vezes a gente não dá conta de cuidar da mulher em casa, uma só. Eles têm que cuidar de 30 homens. Deus me livre. De 30 caboclo, cheio de problema. Gente, todo dia. Nosso tempo já está quase encerrando. Eu quero saber de vocês agora os destaques dessa rodada. Vamos começar aqui com o Lenilson Fressato. Eu vou destacar aqui a equipe do Boa Esporte, acompanhei o jogo lá, foi uma das melhores atuações do Boa Esporte nesse campeonato, e destacar particularmente o Marcelinho Paraíba. Jogou muito bem, marcou um golaço, né? Foi o primeiro gol dele esse ano, né? E a gente espera que ele continue nessa sequência, que principalmente na quarta-feira, né, pela Copa do Brasil. Juliano, você que esteve em Poços de Caldas, com certeza vai falar alguma coisa da Caldense, né? Eu vou destacar a Caldense, lógico, e principalmente o treinador Tarcísio Pugliese, pelo esquema ofensivo, sem medo, jogando para cima e acertando nas substituições. Acertou, ontem foi uma tarde que tudo deu certo lá na cidade de Poços de Caldas, então meu destaque final vai para o treinador, o jovem Tarcísio Pugliese. Tá certo, bacana demais. Lembrando o telespectador que na quarta-feira tem rodada de perguntas aqui para os nossos comentaristas. A mensagem é 9802-3835. Mais alguma coisa, Juliano? Eu só quero mandar um abraço aqui para o senhor Maurício e para o Lucas, que são garçons lá do São Jorge, lá em Poços de Caldas, né? Tive com eles lá ontem e eles não perdem um Arena Alterosa. Mandar um abraço também para o Marcos, do carro de som lá de Eloy Mendes, e Luiz Felipe da Lotérica. Essas duas almas de Deus me ajudaram ontem a trocar o pneu do meu carro, que furou vindo de Poços de Caldas para Varginha. Te salvaram na estrada. Me salvaram na estrada. Tá certo. E aí, Lenilson Fressato, algum recado? Um abraço para o Vanderlei, lá do bar e restaurante Peixe e Companhia, e para o Paulinho, do Pageu, distribuidora de gás, o gás mais rápido da cidade. É igualzinho o Arena Alterosa, é rapidinho, mas a gente tem que dar a notícia. Antes de a gente encerrar, só mais uma coisinha. Resultado, Boa Esporte e Salgueiro nessa quarta-feira. Eu vou de 3-0 Boa. 4-0 Boa Esporte. Sou confiante. A gente ainda vai comentar ainda na edição de quarta, mas eu quero saber se vocês vão mudar de opinião. Não. Tá certo? Então tá dado o recado. Quarta-feira tem mais Arena Alterosa. Continue mandando sua mensagem. A gente fica por aqui. Fique agora com a Alterosa em Alerta com Fabiano Tibé e todas as notícias do jornalismo sul-mineiro. Até quarta.